Tá aparecendo, mãe. Tá aparecendo você. Tá? Tá. Não vou sair daqui. Desculpa aqui, porque dividimos espaço. Eu tô para entrevistar a grande cantora argentina, Carla Stanzioni. Ela que chegou, vou chamar, tomara que não congele mais. Oi, Dani, vamos ver se melhora. Oi. Pronto, aí. Falei Carla e Cecília. É, Na hora assim Cecília. fiquei ansiosa. Tudo bem, tudo Cecília. bem. Então, Vamos ver se você melhora, tá, tá? você tá numa música do Chico Buarque. Ah, Você claro, conhece, Cecília? claro, com certeza. Linda. É. Escuta, Cecília, pois eu te chamava em silêncio. Isso. Cecília, eu sempre faço uma pergunta que é para todo mundo que dá margem a gente conhecer o entrevistado, que é como começou a música na sua vida, volta lá à infância, como é que você teve esse Muito despertar? cedo. Muito cedo, com 6 anos, meu pai tocava violão. Tinha sido baterista de mais jovem, antes de eu nascer. E ele ficava tocando violão no pátio da casa e cantando boleros, tangos, enfim, né? Uhum. Aí um dia eu estava com minha irmã e minha mãe assistindo um programa de circo na TV e eu resolvi sair para o pátio e comecei a cantar. E ele ficou Ai, assustado que porque eu beleza. sabia tudo de cor e afinadinha e tudo mais. E aí, enfim, aí comecei a estudar violão, música, canto e não parei nunca mais. Nunca fiz outra coisa. Violão. Olha, eu achei que você tocasse Eu piano. toco piano atualmente, violão eu pego e toco 3 acordes. Eu toco piano e minha especialidade é o canto, que é o que eu ensino, né? O que é isso que está tocando aqui, gente? Sério. Hoje está dando problemas, mais problemas. Está tocando aqui o seu Valer, você está ouvindo? Não, eu não estou ouvindo, não. Uau, céu. Não? Deve Não. estar ouvindo aqui, Isso porque é eu uma conectei interferência aí. um fone. Eu conectei. Ah, parou. Não, parou não. Eu conectei um fone novo com o meu sobrinho Sim. que arrumou para mim. E aí, ele, sei lá o que aconteceu, que não está dando nada certo. Mas, mas vamos lá, você não está ouvindo, está tudo bem. Tá tudo ótimo. Agora parou. Mas aí, violão lá na infância, você começou a tocar Sim, comecei a ou... estudar, sabe? Era muito criança. Comecei a tocar violão, depois comecei a estudar piano, que faz toda criança, mas sempre tudo mais virado para o canto, que era a facilidade que eu tinha. Tinha um super Aham, professor lá onde eu morava. Depois, já adolescente, comecei a viajar para Buenos Aires a estudar, porque eu morava no interior. E, enfim, uhum. foram muitos anos de estudar e trabalhar. Já muito cedo eu fui para Buenos Aires a morar sozinha, a trabalhar disso. Uhum. E a voz Então, veio cedo também, essa voz linda, a descoberta de que você isso, canta, né? eu acho que isso é uma coisa que a gente nasce com isso, né? Depois é bom É. sempre estudar, aprender, dar um polimento, aprimorar, mas a gente nasce com isso, sim. E o que te trouxe ao Brasil? Por que vir para o Brasil? E é uma história longa, vou tentar fazer curta. Lembra aquele site MySpace que tinha de músicos? Há Sim, mas fez. muitos anos. Então, MySpace. Ali foi que eu, navegando, ouvi o disco Casa de Todo Mundo, do Mário Sérgio, que é um super Ah, saxofonista, produtor e arranjador, e fiquei abismada com aquele disco, a autenticidade dele, né? Entramos em uhum, contato, começamos uma parceria muito fértil, fizemos o tango Canção Necessária, que foi gravado aqui pela Carol Saboia, lindamente. E aí eu uhum. comecei a viajar para o Brasil, fiz um show com Ginga, aqui no Centro de Referência de Música Carioca, e comecei a vir com mais frequência, trouxe minha filha para Uhum. conhecer, me apaixonei Ah, pela cidade maravilhosa e acabei ficando. que beleza! Foi isso. E você já conhecia música brasileira, assim? Sim, Nossa na música. Argentina todo mundo conhece e somos muito fãs. É uma referência, né? A música brasileira é muito importante lá. Que beleza. Conhecia Caetano, Chico, Gil, Claro, Tom claro. Jobim. E
E são artistas que têm ido muito lá a fazer espetáculo, né? É muito perto, né? Muito perto, Essa- são menos de 3 horas para chegar lá. Muito perto mesmo. Então, eu vi, né? Li o teu release, tem muita riqueza. E como é que é esse trabalho que você está fazendo com Pixinguinha? Nossa, eu tenho sido muito presenteada nos últimos tempos, Dani. Isso foi, quem me convocou foi o Henrique Cases e o Marcelo Viana, me convocaram para fazer a letra de um tango que o Pixinguinha compôs em Buenos Aires em 1929. Então, a letra foi feita agora em 2023. É uma situação forte, né? Porque virar parceira do Uhum, Pixinguinha e de um uhum, tango que eu resolvi fazer em espanhol, esse primeiro. Agora teletrei o outro tango dele, que ainda não foi gravado, e fiz em português o segundo, né? Porque eu estou escrevendo muito em português agora. Mas isso foi um presente tanto, porque eu fiz a letra, depois gravei nesse uhum, disco Pixinguinha, Pixinguinha Canção, que é maravilhoso, tá em Spotify, para quem quiser ouvir. O uhum. tango se chama Do Tango ao Amor, que já estava, esse título já era o nome da música dele, e eu letrei. Foi Que maravilhoso. coisa linda! Nossa, E na sequência vieram maravilhoso! um monte de parceiros assim, nossa, o Cristóvão Bastos, a Joyce, é, o Cláudio Nucci, o Hélio Delmiro, o Moacir Luiz, enfim, agora não paro de escrever, né? A Joyce fez o quê? Ela fez a música? Isso foi outra situação maravilhosa, porque eu perdi meus pais na pandemia, morreram os dois quase juntos, de Covid Nossa. mesmo, lá na Argentina. E quando eu voltei de lá, que eu cheguei lá, me despedir deles por acaso. Foi muito curto tudo, foi em pouco tempo. E eu voltei de lá e estive com a Joyce, maravilhosa amiga, e ela falou, Maravilhosa. você tem letras? Eu tenho, mas estava, sabe, arrasada pela Uhum. situação toda. Aí mandei umas 4 letras para ela, nem lembrava que tinha escrito uma letra o dia que minha mãe morreu. O Mário Seve me lembrou disso e ele tinha guardado essa letra, eu não tinha consciência, que Uhum. era Infinito, uma letra em espanhol. Foi antes de começar a escrever tanto em português. Tinha feito alguma que outra letra, mas agora é todo dia, né? E dessas 4 que eu mandei, ela escolheu essa, sem saber a história, e Olha só, fez, eu fez uma adoro a Joyce. música com uma sensibilidade. Depois eu contei a história, ela falou, alguma coisa eu senti. É uma música incrível, só ela mesmo. Ela é maravilhosa. Cláudio Nossa. Nucci também é muito bom, tem uma voz linda, né? Cláudio Nucci Cláudio tem é um um. grande compositor, assim, é um grande compositor e com ele temos umas 80 canções que fizemos nos últimos meses. É uma parceria assim super, super fértil que já vão ouvir falar por aí. Eu conheci o Cláudio pessoalmente, trocamos ideias, e ele foi também parceiro de um grande poeta que vale a pena você procurar, letrista, que é o Cacaso. Não sei se você já viu Oh, falar, claro, 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 sou muito fã, né? conheço a E- obra toda do Cacaso, eu fiz já o cantei teste do música Cacaso. dele. Olha, Dani, eu aprendi português lendo, então Uhum. conheço a obra do Cacaso e conheço o Guimarães Rosa e o Machado de Assis, o Manuel de Barros e o Nelson Rodrigues. Hum. É por isso que eu consigo escrever em português, né? Porque aprendi desses mestres. E você então está escrevendo literalmente em português agora, compondo em português. 98% das músicas, Olha só. sim, Outro dia eu vi o Caetano tomar posse na Universidade de Salamanca, né? E certo, ele falou da língua hispânica, né? Da beleza e do encantamento que ele tem pela língua hispânica, por Borges, isso. Ele falou sobre uma frase que ele citou como de Unamuno, que falava que o português é o português é o castelhano sem ossos, ou o contrário, Aham. sabe? Não sei se você ouviu isso. Acho que Agora eu não estou realmente é uma frase lembrando. do Cervantes, né? Aham. E fora isso, vamos falar dos seus discos, né? Um pouquinho, né?
Ah, tem o Moacir Luz também, que fez Nossa, parceria com você, é um né? parceiro amado. Fala Com um ele pouquinho temos dele, que ele deu um depoimento tão bonito, tão emocionado, né? tão Agradecer a ele. emocionado, emocionante, generoso, meu parceiro amado. Temos várias músicas bonitas. Agora acabei de gravar uma última que se chama Muros, que daqui a pouco vou estar publicando esses dias. Adoro ele. Ele é uma pessoa densa, né? Profunda. Ele é Ele mágico. É mágico. é mágico, né? E dos seus discos, então, com qual que começa? Eu estou hoje sem o Então, computador, aí eu estou com o papel aqui. eu participei em mais de 150 discos de outros lá na Argentina. É, e meus discos são um que gravei lá, que chama-se Cada Silêncio, que gravei lá, produzi lá, editado por, na época chamava Imaginary South Records. E aqui eu gravei Canção Necessária, o nome do disco é O Desse Tango, que fiz com Mário Seve, que é um disco autoral, todas as letras minhas Uhum. e músicas dele. Participou o Ney Mato Grosso, cantou comigo um chamamé em espanhol, incrível, incrível. Então, venho sendo presenteada já no Brasil há muitos anos, estou muito feliz com isso. E esse O que disco eu te trouxe seduz um na língua DVD depois. portuguesa? Oi, O que te, desculpa. o que te seduz na língua portuguesa? O que te chama, o que te acarinha, ou te Bom, incomoda, de certa maneira, as duas coisas. sempre achei uma língua muito cálida, sempre achei isso, ainda morando lá. Eu ouvia muita música em português, mas morando aqui, tendo criado uma filha aqui, a gente consegue se familiarizar de outro jeito e lendo Uhum. autores de língua portuguesa, mergulhei e me envolvi demais. É uma língua muito sensível, bonita, poética Bonita, né? demais. Eu sou Poética. apaixonada pelo Brasil também, então acho que a Ah, que língua tem maravilha. todos os temperos do Brasil, tem, sabe, aquela melodia do povo brasileiro quando fala, ainda Aham, aparece nas palavras também, é muito rica, é uma língua muito rica. que maravilha. É, mas voltemos no seu disco. Então, você tem participações, inúmeras participações, 150 que Claro, você numerou, né? estou tem um disco de Mercedes Sosa, do Django Farias Gomes, que era tipo o Piazzolla do folclore de lá. Porque eu era cantora trabalhava muito em estúdios de gravação, então eu Uhum, participava muito em discos, né? Fazia dublagem uhum. de desenhos animados, também fazia canção. Eu sempre escrevi canções desde criança. Cheguei a fazer música de filmes lá, de Ah, sim, desenhos animados. toda essa incursão no cinema, que é tão rica, né? Essa Pois é, incursão no aqui cinema. tive também lá, eu fazia dublagens e como estava já nos filmes fazendo dublagens falados e cantados, e eu fazia canção, já fazia melodia, fazia letras desde muito pequena. Acabei fazendo a música principal de um filme muito importante lá, que foi um desenho animado do Manuel Garcia Ferrer, que é o Hum. papa do desenho animado lá. E, enfim, isso foi um antes e um depois para mim. Acabei cantando para muitos filmes depois disso. E aqui no Brasil, eu tive a sorte também de participar do filme Veneza, do Miguel Falabella. Eu fiz as Uhum. versões das músicas dele, das canções dele. Fiz as versões em espanhol e cantei no filme, né? Ah, que coisa. Eu não conheço esse filme. Porque foi Não de vi. plena pandemia, pegaram plena Hum. pandemia. Então acho que está por aí o filme, dá para assistir, mas foi uma das coisas que ficou diluída na pandemia, né? É, deve ser, porque os filmes dele, ele é muito cotado, assim, o Miguel Falabella. Sim, Tudo dele é bastante divulgado, é exatamente. bastante como Foi aquele bem no meio da filme que ele pandemia fez, que pegou a estreia e, enfim, ficou por aí mesmo. Partilha, um filme dele, A Partilha. Uhum. Ele é muito versátil, né? Tem Muito tanto para cinema quanto para maravilhoso, teatro. maravilhoso. Eu gravei um bolero lindo e um tango, são duas canções que aparecem no filme, em cenas muito lindas. O filme é lindo, é com a Carmen Maura, atriz espanhola, Uhum. uma coprodução
Espanha, muito legal. Eu adoro os filmes espanhóis. Almodóvar, adoro. Nossa, Pedro- muito bom. E Piazzolla. Ouviu muito Piazzolla na sua vida? Ouvi muito de tudo. O Piazzolla é o que mais saiu para fora do país, né? Então é o É. que todo mundo conhece aqui no Brasil, na Europa também. Mas, e maravilhoso, sim, já trabalhei com a viúva dele, fizemos Maria de Buenos Aires na Itália, Olha, mas tem muito mais do que isso no tango argentino. Tem muita coisa para ouvir, muito legal. que maravilha. É, mas e outros discos? Fala mais sobre outros discos, E né? inúmeros. Tem muitos artistas europeus que eu participei, Django e, enfim, já nem sei. Isso foi lá na Argentina há tantos anos, imagina que há 15 anos que eu moro aqui e parei de fazer o trabalho de sessionista e de dubladora por conta do meu sotaque, né? É um trabalho que eu aqui parei de fazer, mas estou muito feliz porque vieram outras aventuras e outras Aham. experiências maravilhosas, como essas parcerias, nossa, com Hélio Delmiro, com Moacir, com Cláudio, com a O Hélio Joyce, Delmiro também deu um depoimento. Ele, muito certa vez, teve que generosa. colocar uma ponte de safena, eu não sei o que que foi. Quem ajudou ele nesse processo de encontrar o médico e tudo foi o Isso. pianista que gravou comigo, que é médico. Ah, olha. E ele bem pra caramba, assim, ele tá super bem, né? Sim, tá ótimo. E ele voltou a compor, está muito empolgado porque temos muitas canções já. Ele cantou um trechinho nesse depoimento que ele É. fez de uma música incrível, a nossa favorita. Acho que é por isso que ele escolheu. Ah, que bacana. E como é que é o seu processo de composição? Você. Loucura. A coisa desce Loucura. mesmo A e você. gente, com cada parceiro tem um processo diferente. Gosto de todos os esquemas, eu gosto muito de letrar música já pronta, mas também escrevo letras e mando para os parceiros. Aham. Então, o processo é livre completamente. Geralmente, eu espero que as palavras me encontrem. Eu não sou eu quem sai para procurá-las, né? Aham. As palavras me acham. Eu espero um som, espero uma frase e a partir daí eu já não consigo parar. Nossa, e você, embora o seu sotaque seja forte, né? Você já é uma pessoa vivenciada na cultura brasileira, né? Sim, sim. Na língua portuguesa, né? Sim, porque É, o sotaque é uma coisa que fica, porque eu já cheguei aqui com 36 anos. Minha filha, por exemplo, ela não tem sotaque. Mas a leitura em português, que é diária, isso faz com que meu português seja bom, apesar do sotaque, né? Que eu consiga escrever em aham. português e trazer poesia e sensibilidade para minhas letras. Você tem uma filha só? Tenho uma filha só, de quase 20 anos já. Ela chegou aqui com 5. Ah, ela é brasileira, total. Total, carioquíssima. Que bacana. E quando você dublava, eu tenho uma curiosidade imensa, porque os filmes infantis são Sim. adultos que dublam, né? São adultos Claro, que fazem as sim, vozes de sim. criança, né? Sim, eu fazia vozes de criança, vozes de bichos, qualquer bicho, sabe? E corais de criança. A gente levava uma, duas crianças e o resto das vozes era eu. Muito coral de criança, adoro fazer isso. Mas com sotaque não dá, né? Só se tiver um personagem aí, um gringo qualquer. Mas Quem você sabe? fazia essas dublagens lá na Argentina, né? Sim, sim. Não é no Brasil. Lá aqui eu nunca fiz dublagem, nunca fiz dublagem. Aqui o que eu fiz foi dar muita aula, e continuo fazendo, muita aula de técnica vocal e canto. Cheguei a ter 30 alunos até a pandemia começar. Era muita aula, assim, de segunda a sábado, direto, dando aula, que foi assim como eu criei minha filha e tudo mais. Continuo fazendo isso. Já viajei para dar oficinas. O ano passado estive na Suíça dando uma oficina. Aqui no Brasil também. Estive em Fortaleza, que amei aquele povo. Então, Esse continuo também nas encantamento, aulas. Oi, esse desculpa. essa fluência, né, de conhecer o próprio aparelho vocal,
Isso veio de estudo, veio da experiência, veio... Estudei muito. Eu tenho muita experiência, estudei lá com professores do Teatro Colón, eu fazia direção vocal de musicais, de peças de teatro musical, né? Estudei muito mesmo, desde os 6 anos até sempre, porque a gente sempre está estudando, né? Mas comecei a dar aula com 20 anos, já com bastante experiência e estudo. E seu instrumento, então, é o piano? Seu Não, instrumento de criação? meu instrumento é o canto. O instrumento é a voz, sem dúvida. Eu uso o Não, mas piano. que te Eu uso o piano. acompanha? Eu pensei que você tocasse piano para se acompanhar Eu também. toco piano, me acompanho e acompanho meus alunos, com certeza. Mas eu considero que o meu instrumento é o canto. É a Sempre voz. foi. É linda, sua voz é. Eu não conhecia, fiquei muito impactada com a sua voz. Muito obrigada. E não foi à toa que o Hélio Domingos ressaltou a sua grandeza e o Moacir Luiz também ressaltou isso, do impacto que eles também tiveram e do diferencial que isso representa. É tipo assim, é tanta coisa que a gente escuta, né? E Sim. pensa, de repente, uma grande cantora. Pois é, obrigada. Obrigada, Dani. Eles também são muito generosos e eu acho que, bom, como falou o Cristóvão Bastos para mim, o sotaque é muito charmoso. Ele considera isso. Ninguém se queixa. Acho que eu sou a que mais se incomoda com o sotaque. Sabe quando? Quando, como agora eu escrevo muitas letras, eu prefiro ouvir minhas letras cantadas por intérpretes do Brasil. Uhum. Mesmo que sejam minhas, eu gosto de ouvi-las com o sotaque da língua em que foram escritas. Acho importante. Ah, que maravilha, maravilha. Mas você mora do Rio desde que você se mudou, você mora no Sim, sim. Rio, né? Morei os primeiros 5 anos em Ipanema e agora moro em Copa, que sou apaixonada por Copacabana há muitos anos já. Ah, tem um filme da Carla Camurati sobre Copacabana, você já viu? Muito E não sei se interessante. Os velhinhos de não. Copacabana. E vou Muito procurar. interessante. É, sobre o bairro e mostrando assim o quanto há de idosos em Copacabana, Pois né? é, tem mesmo, tem mesmo. E eu tenho minha visão aqui dessa região, né? Então nas letras de vez em quando aparece minha Uhum, visão dessa realidade carioca, que é outra, uhum. né? A visão de uma gringa. É bom ter um Pois olhar é, mas sempre fora, né? apaixonada por sempre apaixonada pela brasilidade, por tudo que a essência desse povo traz, que tem tanto para oferecer, sabe? É tão rico, esse país é tão rico. É bom a gente ouvir isso da Argentina, de uma Argentina, porque a melhor música que nós temos, ela não está na mídia. A maior música que nós temos, você sabe que ela está na periferia, Com né? certeza. Ela Mas é a gente que tem que, digo, se a mídia não der essa atenção, se as rádios não divulgarem, eu acho que a gente tem que sentir esse interesse e procurar as fontes das coisas, sabe? Aham, Ler, ir lá ouvir aquele povo que toca na rua, dar atenção. Eu observo muitas vezes que as pessoas estão almoçando, por exemplo, num restaurante, e vem um grupo a tocar um samba para eles e sorrindo, e com entusiasmo, apesar do que esse povo está passando, e a pessoa nem olha para eles. Eu acho importante a gente é, olhar, sorrir, ajudar, apoiar. É o povo, aham, sabe? também acho. Somos nós todos. Temos que conviver. Aham. Eu sei, isso aí é muito comum em Copacabana, aparecer um grupo assim, que sai tocando e para onde você está sentado e toca, né? Claro, claro. Estão tentando dar um jeito na vida, não é fácil para nenhum artista, muito menos para eles. Como é que você vê o cenário musical da Argentina? Olha, é muito tempo que eu não vou para lá, desde que morreram meus pais, e sei, estou sabendo que está tudo muito difícil. Não apenas o cenário artístico, está tudo muito difícil.
difícil. Acho que estão começando um pesadelo parecido ao que a gente viveu aqui. Então, eu tenho visto os amigos trabalhando, fazendo o possível, mas não está fácil, nada está fácil. A inflação lá é um negócio que não para nunca. Então, fica muito difícil viver, né? Muito difícil. Mas, assim, falou no geral, mais politicamente, né? Mas musicalmente se sofre em função de um cenário político, social, Sempre. difícil, né? Sim, sim, claro. É muito difícil porque acabam os espaços, o artista não é valorizado como deveria. Arte, cultura, isso é grande parte da índole de um povo. É o que faz um povo, é o que faz as pessoas, é o que as representa. Os artistas estão lá se posicionando, mostrando uma cultura, então é muito importante. Tem que ter um lugar, tem que ter um espaço, é necessário. Sim, sim. Eu confesso que eu estou atrasada, né? Se me perguntarem se eu sei o que se toca na Argentina, né? O que os músicos, eu estou lá no Piazzolla ainda até hoje. Não, Estou tem de precisando tudo, conhecer sempre mais. tem de tudo. A gente chama de folclore lá a música do norte argentino. Não é uma palavra tão Uhum, geral como é aqui. O uhum, folclore é a música do norte argentino. O tango é a música urbana, né? uhum, Tem uma tendência roqueira também muito forte, como teve aqui numa época que ainda permanece lá. Spinetta, Charly Garcia, Fito Páez, tem grandes compositores de música uhum. popular. E sempre estão acontecendo muitas coisas. É bem interessante procurar além do Piazzolla, que é maravilhoso, claro. E você, é possível mostrar alguma coisinha aqui pra gente? Como assim? Ou cantar é, alguma coisa A ao capela, violão? assim? Ela não é chato, né? Não, só se você tocasse mesmo no violão, alguma Sim, coisa, mas que em geral, às vezes, tá vou ter que longe, né? desmontar. Ah, Estou longe não, mesmo então, dos então deixa. Então, instrumentos. só quando tá pertinho. O Menescal, pegou o violãozinho dele e já estava do lado. Né? Mas Uhum. e tem um probleminha que às vezes acontece aqui, é o problema de delay, Pois é, que é, dá delay. dá Então, sim, dá a problema. gente perde. E sua filha te seguiu ou não? Na música? Minha filha canta muito, mas ela está estudando terapia ocupacional lá no Fundão. Foi pelo lado da medicina, da psicologia. Ah, tá. Mas Ela foi para a área canta muito, sim. da saúde. E como é que andam os shows? Ou você está mais dando aula ou Eu está se apresentando? tenho cantado pouco e tenho escrito demais. Estou muito envolvida com as letras, muito mesmo. Assim, não paro de escrever. Estou muito envolvida, muito emocionada com isso, porque não, porque são Uhum. parceiros, sabe? É muito maravilhoso. São os mestres. Então, me honra enormemente. É um presente que eu recebo, aceito com muito amor. E Aham. estou muito focada nisso, estou muito focada nisso. Mas sempre esta ideia, né, de apresentar essas músicas novas. Estou com muitas ideias, fazer um documentário, fazer mais shows, sair de turnê. O artista sempre está procurando mais e mais. É isso que a gente faz. Você está acompanhando o que estão escrevendo? Mário Sev Ah, deixa escreveu aqui eu ver. sobre Sim, você. tem É, alunos aí. A Lu, maravilhosa, que eu amo. Uma aluna de muito tempo. Eu tenho alunos de 10, 12 anos. aham. Desde que eu estou no Brasil, eles permanecem. Tem a Estou Marisa vendo. Pinheiro, irmã da Leila Pinheiro. Olha Tem. a Leila, que maravilhosa. Tá vendo? Já vamos ouvir a Leila cantando alguma das músicas. Leila Hã? é um sonho. Leila é um referente. Leila é uma cantora que eu sou apaixonada pela voz dela e a interpretação dela. Então, um sonho meu é ouvir uma de minhas letras. Se bem que ela já Ah, cantou, agora ai, estou lembrando, nossa. ela já cantou uma música, uma letra minha com música do Mário Seve, ela já cantou lá no CCBB.
um espetáculo, é Ela é verdade. maravilhosa. Ela compõe mais esporadicamente, mas tem um disco dela lindo, que é Melhor que Seja Rara, que é uma obra-prima, Sim, vale a pena você sim, escutar. Só piano e voz. E delícia, ela ao piano. E ela musicou até delícia. Clarice Lispector. Musicou a Olha só, Clarice, que é um maravilhosa, grande artista. poema muito... E, e o ato de musicar poemas, você disse que você adentrou na cultura brasileira, tem Machado, tem Guimarães Rosa, tem, né, esses pilares da nossa literatura brasileira, que é uma literatura jovem, de certa maneira, Sim. né? Já musicou poema, já com a Não, literatura, você tem esse diálogo com a literatura? quando, quando eu fiz músicas, as músicas compostas por mim são com letras minhas, são anteriores a essa etapa. Agora que eu estou com esses parceiros e tão focada na escrita, Aham. estou na escrita mesmo, eu prefiro letrar ou fazer letras para eles, porque são compositores assim que eu, sabe, respeito demais. Acho que são etapas. E gosto de São? focar numa coisa e mergulhar, mergulhar mesmo, 100%. Aham. Tem letras que eu fiz aqui em homenagem a alguns compositores, como o Ginga. Eu conheci Valqueire com ele, fomos lá passear Olha com o só. Ginga, com a Ana e com Mário Seve, fomos conhecer Valqueire. Eu fiquei muito, muito sensibilizada com as histórias que ele contava lá. Eu fico captando frases que a pessoa fala, cheiros do lugar. Ah, bem Isso é sinestésico daí que mesmo. vem minhas letras, sabe? Então ele contava Uhum. histórias daquela loja, daquela esquina, daquela casinha azul, do piso, da cozinha. Eu fiz segurando tudo na cabeça e quando eu voltei de lá escrevi a letra de Valqueire e foi o Moacir Luiz que musicou. Ah, meu Deus, que Então, maravilha. sabe, é muita coisa. É muita coisa. E agora, o que você está fazendo exatamente? Continua com as aulas de Continuo canto? dando muita aula de canto, escrevendo muito, basicamente é isso. É, não paro com as parcerias, então fazendo muito plano de como fazer chegar tudo isso às pessoas, né? Fazer show, Mas fazer você faz documentário. físico, desculpa te interromper, Não, ou você aderiu às plataformas de todo jeito, ou você cortou, ainda lança disco físico? cortou Disco aqui, desculpa. físico. Ah, Sim, bom, esses discos que falamos são discos físicos. Depois a gente lançou Canção Necessária nas plataformas digitais. E agora estou planejando já um próximo, já direto para as plataformas digitais, uhum. né? Porque já não faz muito sentido, se bem a gente gosta e ama o disco físico, sempre faremos alguns, mas, mas hoje em dia é tudo em plataformas digitais, né? Ah, Estou porque agora você estou mesma pré-produzindo um disco, desculpa, das parcerias com o Moacir Luz, né? A ideia é gravar a obra nossa juntos, no Uau! possível. Vamos ver. Estamos começando com isso. Ele é muito generoso, o Nossa, Moacir. muito, muito mesmo. Muito querido. Ele fez um disco com um amigo em comum meu dele, que é poeta, mas não é da mídia, entanto fez com Rogério Batalha. Vale a pena Nossa, conhecer. vou procurar sim. Vou procurar. Só os dois, Rogério Batalha, letra, e Moacir Luiz, música. Fantástico. Muito bom. Mas aí Aí estou alguém. perguntando aqui uma pergunta que me interessa. Documentários com esses parceiros, quando teremos? Lourdes Sodré. A Lu, uma aluna querida e amiga. Então, tudo é produção, tempo, grana, vocês sabem, tudo é ralar e ralar para o artista, mas já estamos nesse caminho. A ideia é fazer um documentário do processo de composição dessas músicas, desse
etapa toda, registrar o máximo possível. A gente deveria andar com uma câmera pelos almoços, pelas reuniões que a gente faz, como a gente ri, Pegar como a os gente... bastidores, né? Pois é, mas também a ideia é curtir o processo, não apenas registrar o processo, né? E isso É a igual. gente faz muito bem. Que bom, que bom. Porque tem gente que vai, vamos supor, faz uma visita a um país, a um monumento e fica tirando foto. Japonês que é assim, né? Dani, eu não consigo. Não consigo. Eu me encontro com o Moa para almoçar e eu quero estar tranquila, conversar com ele, tomar um vinho português e depois escrever uma letra. Eu não consigo ter uma pessoa filmando isso. Digo, É. pode ser, mas não é a mesma coisa, gente. É um encontro de dois seres humanos, de duas pessoas, é isso, é um encontro, é química. É Então, química. eu prefiro preservar isso, mesmo que eu não tenha tanto documento de tudo que eu faço na vida, eu prefiro o momento, eu preciso Sim, desse momento. é o momento que vai ficar no nosso imaginário, que vai É o que me ficar, alimenta, né? é o que me É o que alimenta, vai é como eu alimentar, né? escrevo, isso é Verdade. o que fica, é o que fica. E, e ai, agora fugiu a pergunta. Ah, tá. Nas suas aulas de canto, você faz toda uma preparação vocal para quem nunca cantou? Sim, Canto. é muito detalhado, eu ensino técnica vocal de zero, ensino detalhadamente o instrumento, por fora, por dentro, audição interna, externa. Depois a gente aplica isso ao repertório que o aluno quer e depois ainda a gente cai na interpretação, no trabalho mais interpretativo, com diferentes exercícios teatrais, enfim, trabalho a voz falada também. São muitas experiências legais. A Lu, ela que está falando aí, a gente tem uma história muito legal junto. Ah, que bacana. Professora genial aí, ó. A Nossa, Lourdes Sodré. O muito queridas. acompanhamento ó, e as descobertas que se vêm no canto, né? Nessa Pois é. experiência. Pois é, eu continuo dando aulas presenciais, também online algumas, mas eu continuo dando aulas presenciais porque eu acompanho com piano, como bem você falou, tem um delay, que na É. aula online já não dava para acompanhar com piano, que é o que eu faço, e também tem a parte humana e tem a parte do corpo inteiro. Essa aula online, onde eu só vejo o rosto da pessoa, É. eu tô perdendo um comportamento desse instrumento, que tem a ver com o resto da Sim. musculatura, né? E, Ah, além sim. de perder o astral, além de perder o que está acontecendo com essa pessoa nesse dia. Acho que é uma coisa muito personalizada, muito pura, que eu preferi preservar. Então, ainda estou na aula presencial, bem Ah, mas eu focada acho que você está nisso. certíssimo. Eu acho que você está certíssimo. Porque Pois é, nada supre, por mais que se tente, o contato cara a cara, o nada. contato próximo. O Alu aí me curou. Me curou, é. Porque, sem contar a história toda, ela é professora de inglês também, então dá muita aula online, e são vozes que ficam fragilizadas, né? São vozes que ficam É. gastas com alguma patologia. Então, o fato de entender que é o que eu faço, eu não sou médico, então eu não diagnostico nem curo. O que eu faço é detectar o problema, como foi que a pessoa chegou nisso, e mudar os hábitos dela, para ela não voltar a se machucar, porque o problema que eu vejo nos cantores é que eles ficam com uma patologia vocal, operam as pregas vocais e um ano depois estão do mesmo jeito que estavam antes, porque não corrigiram a causa do problema. Tem que mudar Eu tenho tido tanto hábitos. medo que eu estou dando aula agora para professores, para criança e a molecada, que me faz ter que falar alto pra caramba e eu fico afônica. Claro, Eu dou, era o eu dou problema aula dela também. Era mas exatamente o problema ela ainda é dela. menor porque ela está dando online. Agora vai encarar turmas de 4 turmas à tarde de Não, cerca de não, ela está 40 dando alunos. aula online agora, depois da pandemia que todo mundo Ah, tá. ficou, mas ela dava durante muitos anos aulas para turmas gigantescas,
repetindo, falando alto também. Isso gasta Isso. muito, né? Muito esforço vocal. Então, ela se entregou a isso, a essa mudança de hábitos total de respiração, de musculatura, de comportamento da musculatura, para falar certo. E, enfim, agora tem uma voz que é um violino e continua dando Ah, aulas e canta, e sua beleza. voz, ela não precisou operar, porque ela fez tudo no tempo certo, né? Aham. Tem cantores que fazem cirurgia. A nossa saudosa Tem, Rita Lee fez. A Marina, tem. que O problema é não mudar os hábitos depois, não corrigir a causa do problema. Essa voz vai voltar a se machucar. O único jeito de não se machucar novamente é ficando calado. E o cantor não vai fazer isso. Então, se já houve uma patologia, é porque houve um esforço vocal. Tem que corrigir essa causa. corre o risco, me veio à cabeça assim, como se o corpo tivesse acostumado com aquela lesão. Então, se ela começa a exercer de novo, o nódulo vai aparecer na mesma região, é isso? Provavelmente, porque essa musculatura está agindo daquele jeito, daquele jeitinho que machucou. Então, a operação é só para tirar o nódulo, essa voz vai ficar fragilizada e não vai adiantar, porque os hábitos continuam os mesmos, provavelmente começando na tensão, no esforço, na Uhum. respiração deficiente. Nós somos instrumentos de sopro e de cordas, né? Uhum. Sopro e cordas ao mesmo tempo. Então, o mau uso desse ar pode acabar numa patologia. Não tem como. Porque esse sopro precisa ser bem usado, esse ar precisa ser administrado corretamente, Uhum. né? Para Oh, querida. as pregas vocais não apanharem, basicamente. Precisam É. de carinho, precisam de um contato ameno. Tem algum compositor brasileiro que você gostaria de fazer um disco só sobre a obra dele? E tem vários. Eu amo Edu Lobo, acho um grande compositor de canção. É maravilhoso. Do Moa já estou mais perto desse sonho. O Moá, né? É. Mas o Ginga, nossa, a música brasileira é muito rica. Acho que os E as mulheres, você cantores. conhece? Fátima Guedes? Ah, você gravou com a Conheço, Joyce. amo a Fátima, amo a Joyce. Eu cheguei a gravar uma música da Sueli Costa, que também amo de paixão. Gravei Amo de paixão. violão. Aliás, eu conheci a música violão cantada pela Fátima Guedes, eu ainda morando na Argentina. Eu era adolescente e ouvi aquele disco da Fátima Guedes, alucinante. Como se chama esse disco? Não vou lembrar o nome do disco, mas tem violão, tem aquela Quintino Bocaiúva, tem músicas maravilhosas. E fiz uma gravação na pandemia, assim, na distância, com um violonista argentino dessa música violão. É lindo. Eu sei qual que é. Eu sei qual que é a música que você está dizendo, só não localizo o disco na memória. Pois é. Eu acho que um disco branco que ela está assim, de frente, meio corpo. Maravilhoso esse disco. E Joyce também, Joyce era uma referente para mim. Joyce era. Gente, não tem cantora na Argentina que não tenha acompanhado a carreira da Joyce. Olha só, E tenha cantado o que ela cantava, eu ouvia direto. Então, ter conhecido a Joyce aqui, ter virado parceira da Joyce, para mim é um luxo. É um luxo, um que presente maravilha. tanto. Que maravilha. Querida, acho que eu já perguntei praticamente tudo para você, né? Muito gostoso esse E papo, adorei. muito gostoso, entrou muita gente. E a minha pergunta final, assim, você pode desenvolver do jeito que você quiser, que é através de um poema, através de uma fala sua, através de uma citação. O que é a música para a sua vida? E acho que você tentar ser espontânea como eu gosto de falar as coisas. Música, para mim, sempre foi sangue, ar, oxigênio. Aham. Eu nasci com isso, trouxe da família, os Stanzione todos são músicos, Uhum. foram, desde os antepassados, então isso já vem na veia, nas minhas veias inquietas, sempre ávidas de Ah, que mais lindo! música, sabe?
Então, depois desses anos todos de adaptação, de mudança de país, que não é fácil, né, de criar uma filha, de cuidar dos pais e tudo mais, que a gente desenfoca um pouco, eu me sinto agora numa etapa, de novo, como quando era criança, que estou respirando através da música, eu vivo através dela. E sou muito feliz Ai, que assim. maravilha. A música é sua existência, né? Isso mesmo. É o Oh, amor primordial. lindo. Quero te agradecer muito. E essa semana vai para o canal, porque o meu computador está no concerto, senão eu jogo para lá, para o canal. E pedir ao pessoal para entrar no meu canal, se inscrever, Daniela Aragão. Tem muita gente, tem a Joyce lá, tem o Antônio Olha, tem sim, Menescal, um luxo, Dani. tem mais quem? O Gils Perazeta, Cristóvão Bastos, é, Paulinho. A Laide Costa, Áurea Martins, já tem uma Áurea, caminhada Áurea, boa. conheci esses dias a Áurea, assisti o show dela, é imperdível, maravilhosa essa mulher. É maravilhosa, né? Saiu o seu áudio. E eu quero agradecer. Engraçado, seu áudio não tá. Não? Sumiu. Pois é, eu tô ouvindo esquisito aqui. Sua voz Seu áudio que eu ouço sumiu. esquisita. Enfim, obrigada, Dani. Se nós estiverem me ouvindo, muito obrigada mesmo.